Bom dia, pessoal, tudo bem? Ótima terça-feira a todos. Hoje nós iremos abordar na primeira aula de terça-feira Geografia, como vocês podem observar aí no horário e na capa que eu coloquei na aula de hoje. E nós temos aí um conteúdo pouco extenso, né? Na verdade, é um conteúdo que nós vamos ter que ler com atenção, observar e revisar bastante. Nós vamos abrir na página 68, Relações Econômicas entre o Espaço Urbano e Rural. Pessoal, nesse conteúdo nós vamos falar sobre o que os humanos produziam e produzem para a sobrevivência. Neste primeiro parágrafo, por exemplo, diz assim: antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. E a vida não era tão fácil, claro. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada. Mas, tia Amanda, o que significa manufaturada? Manufatura significa obra feita à mão. Então, como o próprio texto, parágrafo que nós acabamos de fazer a leitura, manufaturar é produzir com trabalho manual, certo? Então, nós temos aí, vimos que o tempo foi passando, é claro, e começou uma verdadeira revolução. O ser humano ele foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Daí em diante, quase tudo é extraído da natureza e transformado por máquinas. E é o produto industrializado. Então vamos lá. Tudo que é extraído da natureza é transformado por máquinas. E o produto vira o quê? Industrializado. Nós encontramos vários produtos industrializados no mercado. Quer ver? Vou colocar a imagem de alguns para vocês puxarem aí na memória o quanto que nós usamos produtos industrializados durante o nosso dia. Então, o que são produtos industrializados? Para responder essa pergunta, eu coloquei várias imagens, como eu disse anteriormente, de coisas e alimentos, que nós fazemos uso durante o nosso dia a dia. Então, os produtos industrializados são produtos prontos ou semi-prontos, que já vêm embalados, seja em latas, caixas, etc. Esses alimentos industrializados são aqueles que resultam da transformação dos alimentos naturais, como lemos no nosso livro, por meio de processos industriais. Então, isso são alimentos industrializados, ou seja, produtos industrializados. Olha o quanto que a gente faz uso. Olha, biscoito recheado, margarina, sorvete, hambúrgueres, batatas fritas, tudo produto industrializado. Passando ao nosso conteúdo, nós vamos falar sobre as dependências do espaço urbano para com o rural. As atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos são interdependentes, ou seja, significa que os espaços urbanos dependem do que é produzido nos espaços rurais. Claro, nós dependemos dos alimentos que vêm dos espaços rurais, não é isso? Eu coloquei a imagem aqui de várias coisas, vários alimentos que nós só temos acesso a partir desses espaços rurais. Assim como os espaços rurais também dependem daquilo que é produzido no espaço urbano. Assim como nós dependemos de tudo que é produzido lá no espaço rural, as pessoas que vivem também no espaço rural dependem e também usufruem de produtos e, entre outros produtos, serviços que só serão encontrados e serão possíveis eles terem acesso nos espaços urbanos. Vocês concordam comigo? Então, um depende do outro. Os espaços rurais, eles fornecem matéria-prima às indústrias dos espaços urbanos. O que é matéria-prima? Então, vamos lá. Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação. É o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Observe essa imagem aqui de matéria-prima que a tia Amanda colocou. Vamos observar o que difere essa matéria-prima dos outros alimentos. Por exemplo, é uma substância que o ser humano retira da natureza, claro, para transformar.
Só que o primeiro elemento, ele é o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Então, a primeira, né, a matéria-prima, ele é o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Então, pessoal, dada a afirmação que matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para a transformação, eu coloquei algumas imagens, como vocês podem observar, e vamos juntos observar essas imagens que eu destaquei aí, para que nós possamos, assim, distinguir qual é a matéria-prima e o que ela nos fornece. Por exemplo, vamos observar nos 3 primeiros quadrinhos. Nós temos aí as vacas, peixes e a galinha. Essa matéria-prima, ela é destacada como matéria-prima animal, claro, porque nós estamos nos referindo a animais. Só que o que esses animais nos fornecem? Vamos começar pela vaca, por exemplo. Quais são os tipos de alimentos que são produzidos de acordo à matéria-prima que é a vaca? Por exemplo, o que nós consumimos? Aqui na minha casa eu consumo a carne, leite, né? Leite de vaca, carne, entre outros. A vaca, né? O couro dela tem como fazer roupas e sapatos, né? As pessoas, tudo da vaca é aproveitado. A galinha, por exemplo, o que ela nos fornece? Carne, ovos, não é verdade? Não é tudo isso que nós consumimos? Então, essas matérias-primas são chamadas de animais. Por quê? Já na página 69 do livro de vocês, tem alguns exemplos de matéria-prima. A primeira, né, diz assim: o homem plantou o milho, colheu, o levou para a fábrica, onde o industrializou, transformando-o em farinha de milho. A farinha de milho é o produto industrializado. O milho é uma matéria-prima vegetal, porque nós não pegamos o milho lá onde foi plantado, né? Então, nós não costumamos ir numa plantação de milho, trazer e já está pronta a farinha de milho. Não tem como. O produto, ele precisa ser o quê? Industrializado. Ele precisa ir para a fábrica, né? Onde vai acontecer todo esse processo de industrialização e transforma, né, em farinha de milho. Então, o milho é a matéria-prima vegetal. Ou seja, o milho é a ideia central, é a matéria-prima, é a base para a transformação de outros produtos envolvidos. Nós temos aí o carneiro. O carneiro, ele foi tosado e sua lã foi recolhida para a indústria, para ser transformada em fios, que depois foram levados para a fábrica de roupas. Então, a lã é uma matéria-prima de origem animal, porque nós precisamos tirar a lã da onde? Do carneiro. O carneiro, que ele é um animal. Então, a lã é uma matéria-prima de origem animal. A base foi quem? O carneiro, porque ele que nos forneceu a lã. Então, a base bruta, ou seja, como nós sabemos que a substância bruta que o ser humano retira da natureza, nesse caso da lã, foi o carneiro. Então, a lã é uma matéria-prima de origem animal. E nós temos os minerais, que também são industrializados. O ferro é extraído bruto da natureza. Depois ele é transformado em aço e várias fábricas fazem muitas coisas com ele. O ferro é uma matéria-prima mineral. Olha que interessante, na página 70, está falando o caminho de uma outra matéria-prima, o leite, desde a sua origem até as nossas mãos. Primeiro, as vacas, elas são criadas. Depois, elas são ordenhadas. O leite é levado até a indústria. Na indústria, o que acontece? O leite é tratado e embalado ou é transformado em novos produtos, né? E o leite e seus derivados são levados ao comércio atacadista. O comércio atacadista, o que é? O mercado, claro. Ele distribui para o comércio varejista, que é onde nós já encontramos esse produto pronto. Nos estabelecimentos comerciais, o leite e seus derivados são transformados em outros produtos, como pães, bolos e bolachas. E os consumidores compram leite, seus derivados ou produtos feitos com ele. Então, observa bem na página 70, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção comigo.
vacas, elas estão sendo criadas, ordenhadas, e existe um processo para que esse leite ele seja consumido em forma de produtos ou até mesmo o próprio leite, né, entre nós seres humanos. Então assim, tia Amanda, mas lá na roça, meu avô retira o leite da vaca e já traz para tomar. Saudável, né? Claro, porque nós, na preferência entre produtos industrializados ou não, claro que nós temos que preferir os produtos que não são industrializados, pois são mais saudáveis. Só que são poucas pessoas que têm esse acesso. Então, existe um processo para que os produtos que nós consumimos cheguem para nós. E é isso que o conteúdo de hoje está trazendo. Esse processo da matéria-prima até a criação desses produtos industrializados. Na página 71, continua nos trazendo exemplos de transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Observem junto comigo. Nós temos aí a origem animal, que são o quê? Vacas, porcos, né, ovelha, abelha e galinha. Nós sabemos que todos esses animais, eles nos fornecem alimentos e outros produtos também. Então, nós temos a matéria-prima, carne, leite, couro e ossos, né? E os produtos industrializados. Então, nós temos a origem, que neste caso da página 71 é animal, e a matéria-prima. Citei já da vaca, né? O que ela nos fornece. O porco, por exemplo, nos fornece carne, couro e gordura. Essa é a matéria-prima. E quais são os produtos industrializados que seguem aí do porco? Carnes, linguiças, banha, presunto, salames, esses são os produtos industrializados. Mas a matéria-prima são carne, couro e gordura. Nós temos aí as ovelhas, que é a carne, o couro e a lã. Nós temos as abelhas, né, que são mel, cera, própolis. E as galinhas, que são ovos, carnes e penas, né, que são a matéria-prima animal. Dentro dessas matérias-primas, nós temos os produtos que são formados por ela, industrializados, né? Por exemplo, a abelha, ela nos fornece o quê? A matéria-prima dela leva a outros produtos industrializados, sendo ele mel, vela, xaropes e pomadas. Agora nós vamos continuar falando sobre essa transformação, porém nós vamos falar da origem mineral. A origem mineral, como vocês podem observar aí na página 72, tem o ouro, né? Ouro, prata, petróleo, os granitos, ferro, cobre. Então, isso é encontrado lá em origem mineral, lá na natureza, não é isso? E desses produtos tira-se a matéria-prima, que segue para industrialização. Então, nós temos, vamos citar aí o petróleo, por exemplo. A matéria-prima é o petróleo, mas o que ele nos fornece? Nós já estudamos isso. Fornece gás, gasolina, óleo diesel, querosene, asfalto, entre outras coisas. Então, nós falamos sobre a origem animal e a origem mineral. Lá na página 73, vamos falar sobre a origem vegetal. Seguindo com esse conhecimento sobre a transformação da matéria-prima em produtos industrializados, nós vamos para falar sobre a origem vegetal. Na primeira imagem aí nós temos o milho, na qual a matéria-prima é o trigo e o milho. E quais são os produtos industrializados? Farinhas, pães, bolachas, macarrão, sopas, entre outros. Temos também a cana-de-açúcar. O que a cana-de-açúcar ela nos fornece como produto industrializado? O açúcar, o álcool, né, garapa, rapadura, várias coisas, vários produtos industrializados são oferecidos no comércio, né, na qual a origem é vegetal e a matéria-prima é realmente a cana-de-açúcar. Temos aí as frutas, né, caju, laranja, manga, que nos fornece como produto industrializado sucos e doces. Temos o algodão, né, que tem os fios, o tecido, óleo comestível, e a soja. A soja ela é uma proteína texturizada de soja que chamamos de leite de soja. Então, nós falamos sobre as transformações da matéria-prima origem animal
origem mineral e origem vegetal, ok? Você já tem esse conceito que os produtos eles passam por um processo de industrialização para ir para o comércio, para que a gente possa consumir, não é assim? Vamos aos mercados, por exemplo, eu acho que todo mundo já foi ao mercado, sabe o que é oferecido. A maioria dos produtos são produtos industrializados, claro, e nós sabemos que tem uma matéria-prima para que esses produtos eles sejam industrializados em fábricas. Já na página 74, como eu disse a vocês no início, essa aula vai ficar bem grandinha. Por quê? Porque o conteúdo ele é extenso, ele é um conteúdo que tem que ser bem exemplificado para que vocês consigam compreender. Então, nós vamos falar aí sobre os trabalhadores das indústrias. Os trabalhadores das indústrias, eles são chamados industriários. E os donos das indústrias são chamados de industriais. Então, quem fornece o serviço é chamado de industriais. E os trabalhadores que fazem esse serviço, industriários. As fábricas existentes no município formam seu parque industrial. É preciso que se pense no que temos em casa no dia a dia para observarmos com curiosidade de onde é que vem, né? E que indústria faz essa transformação da matéria-prima para produzir esses objetos com qualidade para o homem. Então, hoje, uma das indústrias que mais cresce é a de brinquedos. Antigamente, existia o artesão, que criava e confeccionava brinquedos, né? Isto é, manufaturava. Lembra lá no início que a gente falou que esse trabalho manufaturado é um trabalho o quê? Manual. A matéria bruta da natureza para a construção de vários objetos. Então, hoje, né, essa indústria de brinquedos, ela cresce bastante, né, vende muito. E por isso que nós temos que observar, como o próprio texto, né, diz, o que nós temos em casa no dia a dia, né? Como pensar com curiosidade, assim, de onde é que vem essa indústria? Por exemplo, você já parou para pensar, né, lá no armário da sua casa, na sua despensa, quantos produtos ali são industrializados? Esses produtos que são lá, eles são de origem vegetal, animal ou mineral? Então, nós vamos agora realizar a nossa atividade do dia, certos de que nós já sabemos que todos os produtos industrializados, eles têm uma matéria-prima, né, e que é levado para industrialização para que o ser humano ele consiga, né, desfrutar desse produto. De início, eu pensei em pedir vocês para separar alguns alimentos, né, para que vocês conseguissem separar aí e falar, né, a que origem que se dá o alimento que vocês têm aí. Mas depois eu fui olhar e na atividade, né, que o livro pede, já tem essas questões para vocês escreverem. Então, para não ficar uma coisa repetitiva, eu vou deixar apenas que vocês respondam essas duas atividades aí da página 75 e 76, tá? Na próxima aula de geografia, nós iremos corrigir e responder as outras duas. Claro, eu não iria passar 4 ou 5 páginas de atividades para vocês, né? Porque também seria demais, cansaria muito vocês ficariam exaustos. Então, vocês vão responder a página 75 e 76, e isso é para a próxima terça-feira, tá, pessoal? Lembrando que nós só temos aula de geografia uma vez por semana. Então, todas as atividades pedidas na terça-feira, você tem até a próxima terça-feira para enviar. Na próxima terça-feira, vamos ter o vídeo de correção dessas atividades e realizaremos juntos as demais que sobraram, tá? Boa aula, qualquer coisa, só me chamar aqui no WhatsApp.